A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas, em ou imagens de pessoas evocadas, de personagens evocadas. Bom, aonde que se obtinha a escrita direta? Ali ele está colocando, junto aos túmulos de alguém que já tinha falecido, nas igrejas, em estátuas e junto a imagens de pessoas evocadas, personagens evocadas, de pessoas. Mas então tinha uma intenção, que tinha que a pessoa recolher em prece, concentrar para obter o resultado, para obter aquele objetivo. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente. Então, é importante que a gente entenda esse conceito, porque em qualquer lugar vai encontrar a possibilidade de realizar o fenômeno. A influência do local só vai ajudar a pessoa a concentrar mais ou menos, porque dependendo do local a pessoa tem essa predisposição de se concentrar mais. E o fenômeno vai se obter igualmente em qualquer lugar, desde que o médium seja capaz de doar fluidos necessários à produção do fenômeno. Sem esses acessórios, e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que se deseja obtê-los, se achem nas devidas condições morais e que, entre esses, se encontrem quem possua a necessária faculdade mediúnica. É o que a gente já falou. Tem que ter uma boa faculdade moral, uma boa condição moral, uma boa faculdade mediúnica, o interesse em produzir, e que esteja onde estiver a folha de papel e tiver o médium, a condição favorável do médium produzir aquele fenômeno, os espíritos vêm e escrevem uma mensagem, passa ali para ele os dados tranquilamente. Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com o papel. O fato então podia até certo ponto explicar-se, e sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Então, já que os espíritos podem provocar a movimentação de um objeto, fazer ele mexer em qualquer posição e até atirá-lo longe, de acordo com o peso do objeto e da capacidade mediúnica do médium, resolveram deixar um lápis do lado, ou uma caneta, ou no caso hoje uma caneta, na época não existia. E vamos ver o que acontece com o lápis. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Aí as pessoas são muito criativas. Se parece escrita no papel, se a gente colocar um lápis junto aqui, vai facilitar? Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que ao cabo de alguns minutos se achassem nele grafadas letras. Olha que chique. Botou o papel dentro de uma gaveta, se ele está dobrado ou se não está, botou ele em algum local e ele vai produzir os fenômenos. Vai aparecer a escrita, desde que tenha o médium capaz de produzi-lo. Aqui já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta de uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Nesse momento, o Kardec já coloca para a gente, tem uma ordem totalmente diferente, nova. O material para escrever só tinha ali o papel. Não tinha ali a caneta, o lápis. E apareceu tudo escrito. Então,
É uma substância qualquer que os espíritos pegam em determinados locais, transportam para ali de forma telepática e vai produzir o fenômeno. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde tirou essa substância? Esse é o problema. Então, todos nós, quando deparamos diante de fenômenos como esse, nós vamos fazer vários questionamentos. Assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, também vão fazer os questionamentos. Mas de onde saiu a tinta? Que tipo de tinta ele usou? Como que ele conseguiu escrever? Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno para escrever. Dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Complicou mais um pouco, né? Quer dizer que ele não pega nossas canetas, nosso material, eles manipulam os fluidos e produzem a tinta. É o que vamos ver se é isso mesmo. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Isso consome muita energia do médium, tem que ser um bom médium de efeitos físicos, para que ele consiga manipular o meio fluídico desse elemento primitivo, formar a tinta e formar um lápis também, ou um pincel, para que ele possa escrever a mensagem. E às vezes a gente pensa que ele vai escrever letrinha por letrinha, né? Provavelmente ele pensa e plasma tudo que está escrito ali. Complicou mais um pouquinho? Mas as coisas estão acontecendo em nível mental, em nível espiritual, não de acordo com as nossas tendências de que tem que fazer todo o movimento. Para o espírito ele pensa, logo as coisas podem acontecer de acordo com a potencialidade desse espírito. Possível é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar. Então, além dele fabricar a tinta, fabrica de variadas cores e em algumas ainda produz um relevo para mostrar, escrevemos isso aqui, ainda tem esse relevo. Aí não há como contestar. Mesmo que você tenha deixado um lápis e um papel dentro de uma gaveta ou em algum móvel, ela aparece escrita com tinta autorrelevo, as coisas vão ficando diferentes, já dá para você entender que existe algo diferente. A filha de um senhor, que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com a substância análoga ao pastel. Uma substância tipo uma massa de pastel, uma substância bege. Então, as coisas vão se modificando, vão se ampliando para aguçar a curiosidade das pessoas na época da codificação e para facilitar o Kardec descrever todos os fenômenos para que a gente possa, conforme estamos fazendo, estudá-lo hoje e entender todos esses fenômenos que naquela época devia ser muito empolgante, muito interessante. Que a luz da misericórdia envolva teu lar, envolva teus familiares e que teu dia a dia seja repleto de bênçãos e de realizações.